Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, internautas que acompanham esta live todas as tardes, uma live de estudo bíblico do trabalho que realizo, aqui nomeei de Ministério Apologético, estudos bíblicos voltados para as doutrinas centrais da Bíblia Sagrada. Não é uma live de intercessão, não é uma live de profecia ou de revelação, é uma live de estudo bíblico. Mas é claro, faz parte da praxe da vida cristã orar. E ao final dessa live estarei orando por você, por sua casa e por sua família. O tema de hoje é: o que significa jugo desigual? Não uma novidade, porque na Bíblia não tem novidade. Tudo que está aqui hoje já estava lá quando foi escrito. Mas tem um viés diferente aí para esse tema, que talvez você ainda não havia percebido ou não ouviu ainda ser abordado, sobre jugo desigual. E enquanto você convida mais alguém para participar da live, compartilha aí com seus contatos, porque às vezes são contatos seus que não são meus, e eles só verão se você compartilhar. Nós vamos aqui então nos preparando para o desenvolvimento desse tema. Enquanto ouvimos aí esses acordes musicais ao som de metais, de instrumentos de sopro. Deus espera por ti. Vem, ó perdido pródigo, vem. Bem-vinda, irmã Nilva Leão. Bem-vinda, irmã Miriam Correia de Oliveira. Bem-vinda a todos os demais que já chegaram aí para a nossa live. Meu amado irmão Cristiano Jerônimo, Deus o abençoe. Hoje vamos tratar acerca do que significa jugo desigual. Quero inclusive tomar a liberdade de mostrar algumas imagens ilustrativas desse tema. Para isso eu vou ter que inverter a direção da câmera para a câmera mostrar a tela do computador, tá? Não é um primor de qualidade, porque eu gostaria de ter o recurso de fazer um vídeo bem feito, bem editado, com boa qualidade de imagem e também de áudio. Não sendo possível, fazemos o que podemos, O que significa jugo desigual? Eu quero abrir a minha Bíblia, enquanto convido você também a abrir a sua, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, onde leremos alguns versículos. Vamos buscar aqui um outro fundo musical. E enquanto procuramos aqui, convido você a abrir a sua Bíblia. Segunda aos Coríntios, Novo Testamento, capítulo 6. E quero ler a partir do verso 14. Bem-vindo, Gil Santos, bem-vindo. Passo a ler o texto que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Ou que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo, como Deus mesmo disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que então diz: saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Bem-vinda, jovem pregadora Michele Camargo, do Paraná. Deus abençoe e prospere a cada dia a palavra dele no seu coração e na sua boca, no seu ministério.
Bem, meus amigos e irmãos, algo que a gente descobre pesquisando, e eu descobri pesquisando, é que esse texto que é comumente usado para mostrar biblicamente o impedimento claro, indiscutível de um casamento e, portanto, também de um namoro, noivado, casamento, porque o conceito de namoro, ele não aparece na Bíblia. A Bíblia não fala de namoro. Não havia namoro nos tempos bíblicos. Havia noivado, que é a promessa de um casamento, e o casamento. Esse conceito de namoro como um relacionamento já sentimental, ele, no contexto da história da humanidade, ele é recente, ele é novo. Mas tudo começa no namoro. Na verdade, biblicamente, tudo que tem que começar na amizade cristã e na comunhão, né? Então, o texto que a gente leu não está falando especificamente ou exclusivamente de casamento. Ele está falando do relacionamento em geral do crente com as pessoas descrentes. Mas é claro, é absolutamente claro, cristalino, que se aplica ao casamento. Porque aqui está falando de vários conceitos ou vários modais de relacionamento. Sociedade, comunhão, ligação, consenso, né? Que o servo ou a serva de Deus não deve ter com uma pessoa que não serve a Deus. Parece doloroso, parece até assustador falar isso, mas a verdade é o que a palavra de Deus está dizendo. Então, o que significa jugo desigual? Aqui uso uma palavra antiga, pouco usada no nosso dia a dia, para um objeto rústico feito de madeira desde os tempos mais antigos para juntar dois animais para executar um trabalho, uma tarefa juntos. Aqui no centro-oeste brasileiro, Goiás, Minas, é mais conhecido como canga, de prender os bois. E aí juntam-se dois bois treinados, capazes para desenvolver uma tarefa juntos. Se são bois bem fortes, mas mais pacientes, são os bois do cabeçalho do carro de boi. Eles dão uma boa sustentação ali nas subidas, nas descidas, na hora do peso. Se são bois mais espevitados, mais geniosos, são os bois de guia, aqueles bois que conseguem atender. Bem-vinda, irmã Francisca, hoje de Hidrolândia, está perto da gente aqui, né? Bem-vinda, irmã Eide, da Bélgica, muito bem-vinda. Então, pela natureza do boi, seu temperamento, ele vai no cabeçalho, no meio ou na guia, mas ele tem que estar bem em sintonia com o outro boi, porque eles vão compartilhar a mesma canga, o mesmo jugo. Eu quero ilustrar essa situação para você, mostrando aqui uma imagem. Me permita mover aqui a câmera, e agora eu preciso inverter o sentido da câmera para mostrar para você esta imagem. Percebe aí? Uma junta de bois unida por este objeto de madeira que é usado desde os primórdios da humanidade, há milhares de anos, chamado de jugo, porque vão colocar os dois debaixo da mesma carga e da mesma tarefa. Agora você imagina, por exemplo, quando se prende animais de natureza diferente, de um temperamento diferente, como aí, o boi e o jumento. Lá em Deuteronômio, inclusive, a lei de Deus dada através de Moisés proíbe isso. Era uma lei civil, né? Para a vida do povo, do dia a dia. E proibia, a lei lá já proibia esse tipo, né? Não poderia prender, pôr juntos para trabalhar um boi e um animal de outra natureza. Por quê? Porque o outro animal mais fraco que o boi ficaria prejudicado. E os dois não se entendendo, né, não dando certo, poderiam se machucar, além de atrasar o trabalho, além de comprometer a tarefa. Então isso
Está claro na palavra, né? E a palavra de Deus, ela proíbe de uma forma indiscutível que também um cristão verdadeiro, um verdadeiro cristão, ele se prenda a um jugo desigual com os incrédulos. Porque há várias situações da vida que a gente pode ter uma parceria com uma pessoa descrente ou até mesmo um relacionamento com um familiar descrente. Mas há situações, há níveis de relacionamento que não pode, porque o jugo se tornará desigual. E digo mais, é a minha posição pessoal, pastoral, à luz da Bíblia, que até mesmo entre cristãos há certos relacionamentos, e principalmente o relacionamento para casamento, que pode ser também um jugo desigual, entre ambos sejam crentes, porque há outras condições que devem ser levadas em conta, além da mesma fé. Há outros detalhes que precisam ser levados em conta, como grau de instrução, idade muito diferente, cultura muito diferente, vocação ou visão de mundo muito diferente, ou ainda os alvos para a vida que cada um tem, sendo muito diferentes, também se constituirá um jugo desigual para um relacionamento sentimental e eventualmente um casamento. E você está vendo essa imagem muito bem ilustrativa, muito boa para ilustrar, né? Ovelha que namora com bode paga caro pela desobediência. Jugo desigual. Tá vendo aí? Tentaram costurar uma maçã verde com uma parte de uma laranja, mas a laranja nunca será maçã e a maçã nunca será laranja. São coisas diferentes, né? E é isso que essa imagem quer ilustrar. Então, voltando já agora aqui para a imagem, talvez estava melhor mostrar isso aí do que mostrar a mim, né? Mas não tem como ficar mostrando aquilo ali, vocês vão ter que me aturar aqui mesmo, né? Então vamos lá. Muitas pessoas têm dúvida acerca desse assunto. Jugo, alguém pode até estar falando, olha, eu sempre quis saber o que é esse jugo, né? É de julgar? Não tem nada a ver com o verbo julgar, é jugo, de juntar, né? Prender juntos. Qual o significado? A palavra grega para jugo desigual, que Paulo usa aí em 2 Coríntios 6,14, é heterozugeo. Hetero, que quer dizer diferente, é de onde vem, por exemplo, heterossexualidade, é ter uma sexualidade com alguém que é diferente de mim. No meu caso, eu sou um homem e a minha sexualidade ser voltada para me relacionar com uma mulher, que é o diferente. O homo é o igual, é o outro homem. Homossexual, heterossexual. Hetero quer dizer diferente. E zugel é de onde vem a expressão jugo, aquilo que prende juntos. Então, prender juntos o diferente de mim, que tem outra visão, outra fé, outro alvo na vida. E aí, lembra a palavra de Deus lá em Amós, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então é um relacionamento desigual. E o que significa jugo desigual num sentido amplo? Atenção, eu vou falar agora num sentido amplo e não restrito ao sentido conjugal, casamento. Porque esse texto não está falando só de casamento. É isso que eu gostaria de mostrar nessa tarde. Embora nós, pastores, geralmente usamos muito esse texto no sentido de orientar os jovens para não se envolverem num namoro com descrente, ou como falamos comumente, alguém que não é crente direito, que não tem um compromisso, que não vive realmente uma profundidade de relacionamento com Deus. No entanto, esse texto, 1 Coríntios 6,14 em diante, ele trata dos relacionamentos do cristão num sentido amplo e não apenas na direção do relacionamento conjugal. Compreende?
Isso vale para várias coisas, porque o texto fala de sociedade. É biblicamente lícito um cristão verdadeiro, que seja também verdadeiro cristão, ele ter sociedade com uma pessoa ímpia, que não olha para os valores da palavra de Deus, os valores da vida cristã, que não olha na mesma direção que ele, que, por exemplo, vai querer conduzir os negócios desta sociedade, entremeado de rolos, de falcatruas, de caixa 2, de desonestidade. Aí já começam os problemas, né? Cada um tem um modo de querer conduzir as coisas. E esta sociedade não vai ser boa. Aqui fala também de comunhão, koinonia no grego, ter tudo em comum. Como é que eu posso ter tudo em comum com alguém que é tão diferente de mim, porque não participa da mesma fé, dos mesmos valores, né? E nesse sentido, a gente precisa entender que aqui está estabelecendo um princípio bíblico. Não há como fugir de um princípio bíblico. Um costume, um ritual, é uma coisa que dura algum tempo, mas um princípio ele é imutável. Está claro um princípio da palavra de Deus desde o Antigo Testamento. O povo de Deus não se casa com os ímpios. Desde o Antigo Testamento está muito claro. Assim como havia este bloqueio, esta barreira para quem fosse de Israel no Antigo Testamento, Israel era no Antigo Testamento a igreja. Como a igreja é hoje, no Novo Testamento, o Israel de Deus, o Israel espiritual. E o princípio prevalece. E é claro que em 37 anos de ministério pastoral, eu já ouvi muitas escusas, muitas desculpas, né, de pessoas que queriam relacionar na amizade, no namoro e no eventual casamento com uma pessoa descrente ou desviada e dizia: ah, pastor, mas tem muita gente descrente que é melhor do que os crentes, pessoa séria, pessoa ordeira, trabalhadeira, honesta. Aí cumpre-se Eclesiastes 8,14. Qual foi a observação do rei sábio Salomão em Eclesiastes 8,14? Ele diz: também vi eu isto debaixo do sol, que há justos que procedem como ímpios. Oh, que lamentável, que vergonhoso, né, irmãos? Mas isso é errado. E há ímpios que procedem conforme as obras dos justos. Que bom! Então ele é um pouco menos ímpio do que seria se procedesse só como ímpio. Mas isto é uma exceção que não invalida a regra. Porque não é só uma questão de procedimento, é uma questão também de origem, de DNA espiritual. Ainda que seja uma pessoa com muitas boas qualidades, morais, sociais, pessoais, mas se ela não tem um coração aliançado com Deus, não treme da palavra de Deus, não é para mim. Ou não é para mim ainda. Se um dia for, você que está aí esperando para um relacionamento sentimental, conjugal, para contrair um matrimônio, não pode pensar também que vai ajudar a Deus num processo de levar uma pessoa ímpia para a sua igreja e espremer ele para ele ou ela se converter e se batizar e etc., ficar em comunhão para se casar com você. Você pode citar algum ou outro exemplo de algum planeta onde isso aconteceu, mas essa não é a rotina de Deus, não é o modo de Deus trabalhar. Porque quem garante, né? Quem garante? Isso pode acontecer? Pode, tudo pode acontecer, inclusive nada, como costumo dizer brincando. Mas não é a rotina, não é um padrão, um protocolo de comportamento para você desenvolver. Mas lembra que eu estou falando aqui agora desse texto que fala do jugo desigual num sentido amplo, de sociedade, de comunhão, de harmonia. Harmonia no nível de uma comunhão espiritual. Não pode haver entre um crente compromissado com Deus, um verdadeiro cristão, e um ímpio.
Ah, mas a pessoa anda comigo e ela sente bem, porque ela não é crente, eu sou crente. Então é ela que está andando com você, não é você que está andando com ela. Porque isso determina tudo. Quem está andando com quem? Quem é a personalidade dominante? Quem é cabeça e quem é cauda? Eu tenho familiares, inclusive irmãos, que não são cristãos, não são cristãos evangélicos, não são crentes praticantes. Eles podem andar comigo. Podem. E até gostam, às vezes. Né? Não o tempo todo, porque eu não tenho tudo no meu viver que lhes satisfaz. Eles gostam das coisas do mundo, da bebida, das coisas do mundo. Mas eu não posso andar com eles, porque significa que eu vou onde eles vão e vou fazer as coisas que eles fazem. E aí está a questão desse texto num sentido amplo aplicado a uma sociedade profissional, a uma sociedade comercial, né, a uma parceria empresarial, a uma comunhão de vida, a uma harmonia, a uma união e a uma ligação ou consenso com pessoas incrédulas. Pessoas incrédulas aqui significa alguém que nunca aceitou a fé, ou até mesmo alguém que se opõe à fé, que trabalha contra a fé, ou também significa alguém que um dia andou na fé, aceitou a fé, mas se desviou da fé e hoje pratica as obras dos ímpios. Né? Talvez essa pessoa pode ser muito próxima de você em grau de parentesco, em proximidade de endereço, de relacionamentos, mas a gente tem que olhar para o alerta da palavra de Deus. E tem que olhar antes, porque enquanto eu falo aqui nessa tarde, às 15 horas e 54 minutos, em Goiânia, numa tarde quente, eu sei por conhecimento pessoal, por experiência de ministério, de pastor de igreja há muitos anos, de serviço cristão desde a minha adolescência, de centenas, para não me atrever a falar milhares de pessoas que arruinaram a sua carreira da vida já fazendo uma escolha errada de amizades, de companhias ainda lá na sua juventude, contrariando aquilo que o apóstolo Paulo ele vai falar nessa mesma segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 30, quando ele diz assim, desculpe que o meu óculos está um pouco frouxo aqui, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Noutra tradução diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Companhia, conversação, transferência de influência um para o outro, corrompem os bons costumes. E agora isso está em perfeita sintonia com o que está aqui no texto de 2 Coríntios 6, 14 em diante. Ligação, comunhão, harmonia, sociedade. E alguém fala, então, pastor, esse texto não está falando exatamente de casamento? Não especificamente, mas também sim. Porque um casamento, que é o desfecho de um namoro e de um noivado, na nossa sociedade, na nossa cultura, ele é uma sociedade? Sim. Tanto é que quando vai firmar o casamento civil num cartório, já está inclusive ali especificado o sistema dos bens, se é uma separação total, se é uma comunhão universal ou se é uma comunhão parcial dos bens, porque é uma sociedade de bens também, uma sociedade de coisas materiais. É uma comunhão? Sim, e podemos dizer que é a comunhão mais íntima entre humanos, porque a Bíblia diz que os dois se tornarão uma só carne. É uma comunhão, e se não for, já é problema. É uma harmonia? Sim. É uma união das mais fortes, ou então vai ter problemas, né? É uma ligação? É uma ligação, né? Então, escolher uma pessoa crente compromissada com Deus no namoro já garante tudo? Não, porque a questão do julgo desigual, ela pode ser ampliada a outras coisas, como disse, né?
Uma grande diferença de idade, ela é um fator dificultador do relacionamento conjugal? Sim, não adianta romantizar esta questão, queridos e queridas. Mais ou menos, mas é um fator de dificuldade, né? Nem estou falando pelo lado estético, pelo lado cabeça, maturidade, visão da vida, insegurança de quem se sente desprestigiado fisicamente. Uma grande diferença cultural também uma grande diferença de formação socioacadêmica, quer dizer, vida social e estudos, também é um fator dificultador, né? E aí vai também para a visão da vida, a chamada ministerial. Você, jovem Michele Camargo, tão nova ainda até para pensar nisso, né? Mas um dia você vai pensar em termos de casamento, e Deus te chamou e está te entregando a cada dia um ministério, com não só a você, mas a tantas outras pessoas que ouvem agora, porque às vezes essa live ela alcança quase 500 pessoas em várias partes do mundo. E eu nem sei ainda exatamente a quem vai chegar essa live, porque depois ela é compartilhada pelos que a ouvem e vai para pessoas que eu não conheço. Pense bem, porque não é só você casar com uma pessoa crente, né? Ah, eu quero casar com uma pessoa crente, mas você está à altura da visão de vida dessa pessoa? Ela está à altura da sua visão de vida? Ah não, mas depois a gente dá um jeito. Não dá um jeito. Deus não é de dar um jeito. Ele já tem o jeito dele, está na palavra. E ele sabe também que cada sujeito tem seu jeito. E você aceita o jeito do sujeito que você quer se relacionar? Está disposto a renunciar, talvez até para sempre, para a vida inteira? Mas só escolher bem uma pessoa crente agora, no momento da amizade, do namoro, do noivado e do casamento, também garante um final feliz para o casamento? Não. Ou para qualquer outro relacionamento também? Não. Porque não é só essa escolha que define o seu futuro conjugal. Haverão outras e outras escolhas todos os dias. Vou exemplificar. Quem escolhe uma pessoa ímpia que não tem um coração para Deus, baseado em sentimentos carnais, em desobediência, em rebelião, em vontade de namorar do jeito do mundo, de não esperar no Senhor, já queimou na largada, já se complicou no começo de tudo. Mas também quem escolhe uma pessoa que ao seu ver está enquadrada na sua visão de vida, na sua perspectiva de ministério e de tudo mais, e além do mais é um crente, uma crente verdadeira, um verdadeiro cristão. Mas amanhã é figurado, né? Futuramente, você pode fazer uma escolha errada que comprometa o seu casamento ou o seu relacionamento, ou até a sua sociedade com essa pessoa. Ou ela também pode fazer uma escolha que não é sua culpa, é a culpa dela pela escolha errada, pela decisão, pelo caminho errado que tomou. Ah, pastor, mas eu queria que alguém me apontasse alguém para eu casar, para eu relacionar, que está garantido que não vai ter essas coisas. Olha, você pode minimizar todas as possibilidades disso acontecer buscando alguém que realmente vive com um coração para Deus, e você também viver um coração para Deus, e você terá toda a assistência do Espírito Santo, a cobertura da palavra e tudo mais. Mas o ser humano tem algo que nem todos concordam, né? Mas eu sou participante da convicção que o ser humano tem o livre-arbítrio. Até quem não acredita em livre-arbítrio, quando vai atravessar a rua, olha para os dois lados para ver se não vem um carro ou uma moto, né? Porque ele não acredita em fatalidade, em destino. Ele sabe que tem que se precaver, tem que se cuidar. E assim também é para esta questão de amizades, relacionamentos e casamento. Você fez a sua parte, o certo, mas a outra pessoa não fez. E aí ainda pode dar errado. Mas e quando já começa errado? Uma coisa errada, tomando aqui emprestadas as palavras do filósofo João Lucas, né, meu amigo, trem errado não dá certo. Trem para nós aqui, goianos, mineiros, é qualquer coisa, né?
todas as coisas. Trem, coisa, situação errada não dará certo. E é isso que a palavra de Deus está alertando nessa tarde. Voltando aqui o nosso fundinho musical. Paulo então aponta aqui algumas situações, e eu gostaria de definir aqui à luz da raiz grega de cada palavra para a gente entender melhor. Primeiro ele diz, que sociedade? A palavra grega é metoche, significa partilhar, participar de uma mesma coisa. E num relacionamento de sociedade comercial ou empresarial, vão participar da mesma coisa. Digamos que eu e o meu conhecido que é ímpio, trambiqueiro, desonesto, agressivo, resolvamos montar uma pizzaria juntos. Pizzaria porque, de certa forma, já estava aqui na ideia, né? E aí eu quero fazer o melhor, com excelência, tratar a todos bem, ser honesto, separar o dízimo e as ofertas ao Senhor. E ele não, né? Mas a gente está junto, a gente está julgado junto, preso juntos no mesmo negócio. Ele quer trabalhar com coisas desonestas, com produtos de má qualidade, ou quem sabe vencido, ou de carga roubada, e por aí vai. Imagine aí N situações de coisas ruins. Essa sociedade não pode dar certo, nem para ele nem para mim. Não ficaremos satisfeitos, a não ser que eu aceda ao modo de ser dele. E isso significa também estar traindo a minha fé, a minha consciência, a minha obediência a Deus. Entendeu, né, irmão Cristiano? A outra palavra é comunhão, koinonia no grego, que é ter tudo em comum. Lembra lá a vida dos novos convertidos em Atos 2? Tinham tudo em comum, vendiam, quem tinha propriedades no plural, e não só a casa de morar, mas tinha outras propriedades, vendia e repartia para todos ficarem assistidos. Isso é uma comunhão. Isso não é possível com uma pessoa avarenta que endeusa as riquezas e não está com o coração para Deus. Que significa ter uma relação de intimidade, de comunhão, de partilhar. E não só o dinheiro, mas a vida, as senhas, os segredos, as coisas mais pessoais. E alguém fala, mas tem que ter privacidade. Numa verdadeira sociedade comercial, acerca da empresa, um não pode ter privacidade um para o outro. Tudo tem que ser partilhado. Numa sociedade de casamento também não há que ter privacidade. Há que se respeitar a individualidade do outro, sim. Mas tudo é partilhado, ou então não é casamento. Então estará aí o prego do diabo para ele colocar a perdição e arruinar o relacionamento. Tem que ser às claras, ou então já tem coisa errada, né? Aí vem a outra palavra que Paulo menciona, e a palavra harmonia. Que é a harmonia? A palavra é symphonese, de onde vem sinfônica. Já viu a orquestra sinfônica? É uma orquestra em que todos os naipes de instrumentos, todos os tipos de instrumentos, eles combinam e são colocados em uma ordem em que um não anula ou sobrepõe ao outro. Você já viu como que é? Os violinos na frente, depois outros, e lá atrás os tambores, a percussão, aquelas caixas grandes e tudo. É uma orquestra sinfônica. Ou seja, quando todos os instrumentos dão seus sons, emitem seus sons, eles combinam. É de onde vem a palavra harmonia, quando uma nota musical ela combina com outra nota musical. Concordância, acordo. Isso precisa haver num relacionamento, numa amizade, na comunhão cristã e no casamento. E como é que vai haver harmonia com os infiéis? Observe que como a gente parte do pressuposto bíblico de que o casamento é monogâmico, é com uma pessoa, então se Paulo estivesse falando aqui só de casamento, ele falaria com um infiel, porque casamento com uma pessoa só. Mas quando ele diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, então é um conceito para todos os nossos relacionamentos, e não só o conjugal. Sociedade, amizade, companhia para fazer as coisas, sabe? É claro que muitas vezes numa empresa, a gente é empregado, a gente trabalha com uma pessoa que não é crente, e às vezes ele que nem gosta de crente tem que trabalhar com a gente que é crente, mas aí a gente está
debaixo de uma norma maior, que é a norma empresarial. Mas e naquilo que depende de mim? A hora que termina o turno de trabalho, com quem eu quero estar, para onde eu vou, quem vai andar comigo? Então essa questão, bem-vinda irmã Raquel, grande pregadora do Evangelho também, e espero que essa palavra seja de proveito para você. A próxima palavra que Paulo vai usar é a palavra união, que vem do grego meris. Meris significa uma parte designada, ou em comum. União, em comum, parte designada. Como é que eu vou ter uma união, uma parte designada ali junto com outra pessoa que é infiel? Aqui nem fala crente e descrente, fala infiel, porque infelizmente, conforme Eclesiastes 8,14, também há justos, ou vamos chamar aqui de crentes, de evangélicos, que procedem como ímpios nos negócios, nos tratos, no demonstrar do seu caráter. E como é que eu posso ter união com esta pessoa? Isso não quer dizer que eu não vou me comunicar com essa pessoa. Estou falando de sociedade, comunhão, harmonia, união. A outra palavra e última usada aqui é a palavra ligação ou consenso. A palavra grega sugtakatesis. Ainda bem que a gente só fala essa palavra uma vez na vida. Significa aprovação, assentimento, acordo, consenso entre o templo de Deus, que somos nós, e os ídolos. Porque Paulo está falando aqui de uma pessoa infiel, cuja vida, corpo, alma e espírito não é morada de Deus. E não pense também uma pessoa que por ter uma origem evangélica, ou até frequentar uma igreja evangélica, ou até falar o evangeliquez fluentemente, ela é morada de Deus. O Espírito Santo só mora onde quer. E ele não quererá morar numa pessoa ímpia, infiel, ele não vai nem insistir muito tempo. A gente falou aqui dos pecados contra o Espírito Santo. Um dos pecados é extinguir o Espírito, ele vai ficando cada vez mais raro a sua atuação, a sua manifestação na pessoa, que vai contumazmente, de forma contumaz, repetitiva, pecando contra ele, entristecendo a ele. Nós vivemos um tempo que hoje as pessoas, eu falei isso aqui quando falei dos desigrejados, as pessoas não se desviam mais, irmão Cristiano. Não fala mais que está desviada, está só fora da igreja. Não diz que está fora do Evangelho, fora dos caminhos do Senhor, fora da salvação, fora da obediência. Só diz que está fora da igreja e ainda fala assim, não, mas eu sou crente, e às vezes talvez até mais crente do que quem está lá na igreja. Aí entra a arrogância e entra o julgamento aos outros. Então, colocadas aqui essas explicações sobre as palavras que Paulo usou, eu gostaria de repetir a leitura lá de 1 Coríntios 6, 14 a 16. Que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Ou que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E aí Paulo vai usar algumas expressões, umas citações do Antigo Testamento, apontando que a nossa filiação com Deus, o fato de sermos filhos de Deus, já nos torna inservíveis para ter comunhão com o mundo e com quem vive no mundo nesses níveis aqui, sabe? A gente está estragado para o mundo e o mundo também está estragado para nós. Não vai dar certo, Não tem como dar certo. Nem com todas as orações e profecias e revelações não vai dar certo. Não entra nessa, minha irmã. E quando falo aqui, eu sei que muita gente boa por aí afora, que ouve e acompanha essa live agora, vai estar lembrando de que você insistiu num jugo desigual, em se prender a um jugo desigual. Você foi aconselhado pelos seus pais, pelos irmãos mais experientes da igreja, pela liderança, de que não deveria insistir naquele relacionamento porque aquela pessoa não estava à altura da vida cristã que você queria levar, ou então estava lá na igreja só para
te tirar da igreja, né? Até insistiu em ser crente, mas foi só uma porca lavada que depois voltou ao espojadouro de lama. Não era ovelha, era só uma porca lavada. Não mudou a sua natureza, continuou sendo uma natureza de porco. E aí hoje você chora se já não separou, mas vive uma vida crítica, uma vida difícil, sofrida, com uma pessoa que não tem a mesma disposição de servir a Deus, uma transformação de vida como você, e você tem que suportar. Seja porque você se casou com uma pessoa que não era convertida, porque tem essa situação, tem também aquela situação de que os dois casaram no mundo sem serem crentes, e hoje um está no Senhor, servindo a Deus, e o outro não. Já é um julgo desigual também, mas nesse caso não foi uma escolha do crente, né? Foi uma escolha do outro que não quis ser crente. Ou ainda temos uma terceira situação, que é aquela situação de que ambos eram crentes, casaram no Senhor, tudo conforme deveria ser, mas pelo livre-arbítrio, pela escolha pessoal, um deles escolheu o mundo, afastar-se do Senhor, como Paulo referiu-se a Demas, dizendo: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O presente século é uma expressão que significa o mundo, o seu sistema de pecado. E aí a pessoa abandonou o Senhor e está casada com uma pessoa crente que ama e quer servir ao Senhor e vivem um jugo desigual. O que fazer nessa situação? Paulo ensinou, vou chegar lá daqui a pouco. Tem que separar? Tem que largar? Daqui a pouco vamos falar disso. Mas primeiro quero falar aqui do jugo desigual relacionado ao casamento. Falamos num sentido amplo, né, para os negócios, para a sociedade, para as amizades, para os relacionamentos que não é o do casamento. Agora, sobre o casamento. O jugo desigual começa no namoro. Porque sabe onde começa o divórcio? O divórcio começa no namoro. Tem até um livro aí com esse título, né? O divórcio começa no namoro. Por quê? É no namoro a fase de conhecer, num nível de amizade cristã. Tanto é que em alguns idiomas, como no inglês, por exemplo, namorado é boyfriend, garoto amigo. Namorada, girlfriend, garota amiga. Porque primeiro tem que serem amigos. Tem que serem irmãos em Cristo, estar num nível espiritual semelhante, não é igual, é semelhante, para então ir para esse lado. Né? Alguém está informando que a internet caiu, mas não foi a minha, né? Hoje tá bem, graças a Deus. Né? Então, o jugo desigual começa no namoro. Vou exemplificar aqui de uma forma mais clara. Quando ela admira aquele jovem que é pregador, que é cantor, que é músico e que às vezes até atrai muita atenção das demais moças da igreja. Né? Então, uma pessoa popular, uma pessoa fluente, mas aquela pessoa tem um ministério, tem um chamado. Deus já está preparando aquela pessoa para algo maior, de maior responsabilidade. Ela está pronta para isso? E mesmo estando pronta, mas está disposta, quer isso, porque tem que querer. Tudo da vida cristã tem que querer. Jesus falou, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser vir após mim, tem que querer. É motivação, motivo da ação interior. Ou então ele admira aquela moça que canta na igreja, que trabalha com jovens e tudo mais, mas na verdade, sem declarar, ele pretende matar toda aquela dedicação, porque depois ele vai ficar com ciúme, não vai aceitar aquele ministério, aquela chamada, não vai apoiar. Isso vale para você, irmã, que é pregadora do Evangelho, que é liderança. Você precisa pedir a Deus, esperar no Senhor, estar com os olhos bem atentos a alguém que vai apoiar a sua chamada, vai entender, aceitar e apoiar a sua chamada. E nesse ponto, se é uma mulher que tem um ministério, eu comparo ao José Carpinteiro, o pai adotivo de Jesus, que não foi protagonista na história, ele foi um coadjuvante. A protagonista foi Maria e depois Jesus.
mas o José estava lhe dando todo o apoio, né? Ele não se ofendeu de ser uma pessoa menos conhecida do que Jesus, do que Maria, ele ficou na sua. Eu conheço irmã que é uma benção, usada como missionária, e o marido é calado, retraído, mas isso é ministério, mas a vida conjugal, a vida familiar, ele é o líder, né? Então precisa levar isso em conta. Porque senão você pensa, querida irmã, que você vai abrir mão de tudo por um tempo até Deus mudá-lo. Isso pode não acontecer, porque toda mudança depende da pessoa. A chave da porta está do lado de dentro do coração. Igualmente também você, meu irmão, jovem, solteiro, ou então divorciado e que está esperando para um futuro relacionamento, leve em conta todas as variáveis, todas as questões, para não se prender a um julgo desigual, nem com o descrente e nem com o crente. Sim, porque só o fato da mesma fé não é um fator decisivo. Há outros fatores que interferem. E aqui eu quero colocar até mesmo a questão da diferença denominacional. Porque a gente sabe que a fé cristã, quem tem uma visão de reino e não uma visão de placa de igreja, sabe que a fé cristã é a fé cristã do povo de Deus. O povo de Deus não é uma denominação. Mas não podemos também negar que há diferença nas denominações, diferença na liturgia do culto, nos usos e costumes, né? Na visão de vida cristã. E muitas vezes a diferença denominacional ela pode ser tão acentuada que isso por si só já vai ser um dificultador num casamento, num relacionamento. Então vamos levar isso em conta, vamos pensar nisso, né? Por exemplo, um jovem pentecostal, assembleano, deus-amoriano ou de outra denominação pentecostal, e aí ele cansa de ficar esperando, né? Mas cadê esse? De repente, num site de relacionamento, ele conhece uma moça da igreja adventista do sétimo dia, por exemplo. Ela não consente em ir para uma igreja pentecostal que não guarda o sábado, porque na visão adventista, o sábado é uma condição sine qua non para a vida cristã, ou seja, indispensável. Ele já pensa que guardar o sábado é voltar para a lei. Eu não estou nem entrando no mérito dos conceitos, apenas mostrando que existem conceitos tão diferentes. E com relação aos dons espirituais, né? Aí ele vai congregar lá e guardar o sábado, ou ela vai vir para a Assembleia de Deus e buscar o batismo com o Espírito Santo e aceitar os dons espirituais, ou na Deus é Amor. Estou dando esses exemplos, né? É ela, mulher, que tem que seguir o homem. Bom, primeiramente a gente tem que seguir a Jesus, né? Será que ela vai violentar a própria consciência, o seu conceito de vida cristã por um relacionamento? Por quanto tempo? E depois, a hora que ela falar, não, eu fui lá na sua igreja, mas foi porque a gente ia casar, né? Agora eu vou ficar na minha e você fica na sua. Ou fica os dois em nenhuma brigando, entendeu? Não vamos romantizar, falar, não, quando ama tudo dá um jeito. O jeito tem que ser visto antes, tá? Porque depois tudo fica mais difícil. Não pensa que vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil. Por isso que gosto do título do livro que citei. O divórcio começa no namoro. Lá em Amós diz, andarão dois juntos, Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, ou se não houver entre eles acordo? É uma pergunta de retórica, uma pergunta autorrespondida. Não, não andarão dois juntos. Simples assim, e ponto. Pode ocorrer julgo desigual também entre cristãos? Sim, são os exemplos que eu estou dando aqui, né? Que mesmo sendo cristãos, tendo a mesma visão espiritual do céu, da vida cristã, mas têm gostos, têm aptidões e disposições tão diferentes que uma atração física na fase inicial não vai suplantar essas diferenças depois. Por mais que a pessoa continue achando a outra linda, bela, bonita depois, mas há um desgaste, e aí? Tem que convergir, mesmo sendo diferentes, tem que ser convergentes e não divergentes, entende? Convergindo,
para a mesma direção, se completando. E há diferenças mesmo entre nós cristãos, numa mesma igreja local, que fomos batizados na mesma data, discipulados pelo mesmo discipulador, há diferenças que são irreconciliáveis. Não só questão de fé, questão mesmo pessoal. E a gente precisa estar atento a isso. Motivo, por que quer casar, porque um casamento com uma motivação errada, toda motivação errada leva a consequências erradas. Toda motivação. Por isso que o Senhor julga os nossos motivos, o motivo da ação. Às vezes é uma coisa tão simples e aquilo não agrada ao Senhor, né? Porque o motivo é errado. No casamento, como é que ocorre o julgo desigual no casamento? Já expliquei o conceito amplo de que o texto não fala só de casamento, ele fala de relacionamentos de uma forma ampla. Mas falando de namoro e casamento, se um cristão deliberadamente se apaixona por um não cristão e se casa, apaixonou. Não é paixão, pastor, é amor, eu estou amando. Olha, o amor, o verdadeiro amor, o amor ágape que provém de Deus, ele não toma decisões erradas. E ele não é uma paixão, ele não é um sentimento, ele é uma atitude, uma decisão. Eu acredito que o que você possa estar sentindo seja paixão. E aí é tão forte que você chama de amor. É por causa da nossa língua portuguesa, que traduz errado amores diferentes. Tudo vira amor. Paixão é uma coisa, amizade é outra, ligação familiar é outra, e amor é outra, mas aí está tudo, até na própria Bíblia, é tudo traduzido por amor, e aí se confunde, se mistura, mas é paixão, e paixão pode ser um verdadeiro laço, pode ser uma verdadeira armadilha contra a nossa vida. Paixão, do jeito que ela veio forte, arrebentando com tudo, ela pode também arrefecer e diminuir e morrer e ir embora. E se você não alimentar, isso vai acontecer mais rápido. Porque se está errado, está errado. É eu que tenho que corrigir, né? Não, tudo é válido pelo amor, para viver um grande amor. Não, está enganado, não é não. Paixão aí, amor, paixão, não é tudo válido não. Vai ter problemas sérios. Também, em segundo lugar, quando um dos cônjuges se converte a Cristo durante o casamento. Não eram crentes, se casaram. Aí um se converte. Você pensa assim, aqui no Brasil isso não vai dar muito problema não. Ele aceita ela ir para a igreja, e às vezes até fica um pouco aborrecido quando o culto demora, ou quando tem que cooperar numa igreja longe, ele não quer levá-la, não quer que ela vá. Isso é o de menos. Mas há em muitos lugares ainda, em muitas situações particulares no Brasil e principalmente em outros lugares do mundo, em outras culturas, onde a mulher se converter ao Evangelho significa o fim do casamento. Ele não aceitará, principalmente se for de uma sociedade muçulmana ou muito radical em outra religião, como ocorre também até na pacífica Índia, no hinduísmo. Mulher que se converteu ao Evangelho, ela é banida de casa, da família e muitas vezes ainda é perseguida e morta. O cônjuge que não é crente não aceita a nova fé dela. E aí? E mesmo que não seja num desfecho tão violento, apenas ele quer separação porque não aceita a nova fé dela. O que ela deve fazer? Nesse caso ela tem que optar entre Cristo e o marido. Assustado com isso? Mas é escolha. Vida cristã, a vida é feita de escolhas. E a vida cristã então é feita de escolhas assim. Escolhas firmes, né, de realmente fincar o pé no Evangelho, na palavra de Deus, custe o que custar. CQC, custe o que custar. E é isso que Jesus falou, quem não me amar mais do que marido, esposa, filhos, bens, casas, fazendas ou até a própria vida, não é digno de mim. Esse é o Evangelho, puro e simples. Só que não é tão simples assim, né? Custa decisão. Ou então, o terceiro caso, quando um dos cônjuges se desvia do Evangelho ou se apostata da fé cristã depois do casamento. Casaram, crentes,
serviram a Deus juntos, como casados durante um tempo, mas aí ou ele ou ela deriva para o mundo, ou então até apostata, vai após outra religião que não tem nada a ver com o evangelho e que às vezes até incentiva aquele homem a querer levar a esposa na marra com ele para aquela religião, à força. É um problema sério. Aí é julgo desigual. Mas nesse caso ela não escolheu. Ou ele que ficou o crente não escolheu. Agora no namoro, no noivado, no casamento ainda, gente, é a oportunidade de escolher que não vai começar errado. Entende? Por isso que a palavra começa com um não. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Qual é a primeira palavra? Não. E sabe o que quer dizer não aí nesse texto? Exatamente, não. É a negativa do ato. Não faça isso. Esse é o conselho prudente da palavra de Deus para nós. Não é uma cerca para nos prender da felicidade e tirar o nosso prazer, não. É um muro de proteção para guardar a nossa vida, a nossa existência. Amém, meus irmãos? Não temos mais tempo, né? Já estamos aí há quase 1 hora, mas uma pergunta que se fez durante esses dias também, quando chegou esse tema para mim, é: o julgo desigual é pecado? Sim, entrar num julgo desigual é pecado, é desobediência. E justamente por isso, a imensa maioria das igrejas, e notadamente as pentecostais, disciplinam o membro ou a membro faltoso que entrou num julgo desigual. Além de entrar numa roubada, né, num julgo desigual, ainda vai ser disciplinado, vai ficar sem comunhão um tempo, suspenso do cargo, da atividade que tinha na igreja. Mas depois casou, regularizou civilmente a relação. Mas é pecado viver num julgo desigual? Não, casou, tem que honrar o casamento, né? Então não vou dizer que a pessoa, só por estar num casamento com um descrente, ela vai estar durante toda a vigência daquele casamento, que pode ser a vida toda de um ou de outro, em pecado. Mas eu vou dizer que afirmar com toda segurança pessoal que essa pessoa, ela vai estar com uma limitação do cumprir dos propósitos de Deus na vida dela. Dizer assim, ela não vai ver a plenitude do plano de Deus para a vida dela. Vai estar sempre aquém do que era para ser, do que era para receber de Deus. Por quê? Digamos que ela tinha, eu sei de casos, né? Sei de casos de, principalmente a mulher, que ainda continua sendo um elo mais frágil nessa relação, né? Por causa do homem machista que foi educado por uma mulher, né? Como dizia isso ontem a uma pessoa. Sabe o homem machista? Ele foi educado pela mãe, geralmente por uma professora, né? Ele foi orientado por mulheres que construíram uma mentalidade machista. Infelizmente, me desculpem, irmãs que não gostarem desse comentário, mas é uma realidade que você pode refletir e há de concordar. E nessa relação mais frágil da mulher, como parte mais frágil, ele impede ela de congregar. Aí o pastor avisa, tal dia nós vamos num retiro e Deus vai operar, vai ser uma bênção. E ele fala para ela, você não vai não. E ela não vai. Ela vê o pastor avisando, gostaria de disponibilizar para quem quer um culto na sua casa, a gente vai lá e tal. E ela pensa, bem que eu gostaria de ter um culto no meu lar, mas o meu marido não gosta. Eu vi situação que uma irmã, ela nos convidou para o culto ser na sua casa e a gente estava na sala, na hora do culto, e o marido sequer vestiu uma camisa, sequer desligou o televisor. Enquanto a gente tentava dirigir o culto, ele aumentou o volume da TV para ver o Jornal Nacional. Né? Grosso, deseducado. Né? Essa é só uma faceta, isso é só um flash de situações que vão existir num julgo desigual. Às vezes o culto passava um pouquinho do horário, que não é muito comum, mas pode acontecer,
ele ficava uma fera. Às vezes ia tirar satisfação com alguém da igreja que ia levar aquela irmã até na porta da sua casa. Então são situações que dificultam a vida de quem está num julgo desigual. Para falar pouco, para deixar por menos. Então qual é a conclusão? A conclusão é que nós, como cristãos, não devemos, não podemos nos pôr em um julgo desigual com os infiéis, numa sociedade de negócios, empresarial, numa sociedade comercial, num aprofundar de relacionamento onde quem mais fala na vida do crente é o descrente. A pessoa ouve mais a amiga que não é crente, o amigo que não é crente. Não, fulano não é crente, mas tem uma cabeça, preciso de ver que conselho que me dá. Tá, ele pode te dar 9 conselhos bons, mas ele dará um 10º conselho de ímpio, porque ele é ímpio. E a Bíblia diz no Salmo 1, essencialmente feliz ou bem-aventurado é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Atente-se para isso, irmãos. Inclusive de crente que dá conselho de ímpio também, foge dele, sai fora dele. Porque isso também é se prender a um julgo, a uma ligação desigual. Você deve buscar aqueles que piedosamente em Cristo Jesus falam o que você precisa ouvir. E fala segundo a palavra de Deus, em linha com a Bíblia. Se o conselho é sobre família, ele vai falar o que a Bíblia fala para a família. Se o conselho é sobre fidelidade, ele vai dar um conselho segundo a Bíblia sobre fidelidade. E não incentivar separação, traição, vingança, violência, tramóias, ou não sei como que fala aí onde você vive, um comportamento desonesto para com o outro. Certo, meus irmãos? Eu gostaria então de terminar essa live nessa tarde, já passando um pouquinho aqui do horário, Já estamos com mais de 1 hora do início. Mas aqui tem uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo ver qual que é a pergunta. Deus é contra namoros e noivados desigual até o momento do sim no altar. A partir daí, eu penso, ele passa a ser a favor? Ou seja, eu vou ver se eu entendi a pergunta. Deus não quer que a pessoa se relacione em um julgo desigual. E ele reprova, ele é contra. Mas a partir da hora que casou, Deus é a favor? Olha, a semente já está lançada, e a semente é a mesma, a semente da desobediência. Mas quem entrou num julgo desigual, bem-vinda irmã Maria, ou Mariá, de Londres, irmão Pedro, aí do Paraná, Pedro Valux. A partir da hora que a pessoa já entrou, então ela agora deve, primeira coisa, fazer a oração do desbloqueio, Lembra da analogia que faço com o smartphone? Primeira coisa que para usar você tem que desbloquear. E desbloquear significa orar reconhecendo o seu erro, a sua desobediência, a sua rebeldia, pedindo perdão e misericórdia a Deus. E agora vamos ver ainda o que dá para minorar ou diminuir das consequências desse erro. Procurar voltar-se para Deus, atrair a bênção de Deus para a sua vida, para o seu casamento e não viver mais errando. E se já está num julgo desigual, pensar que você vai ter que aguentar. Então agora volta para trás, pega embalo e enfrenta a situação com espiritualidade, com obediência, com temor de Deus. Não é que Deus agora ficou a favor. Deus é a favor da fidelidade no casamento, mas não queria o seu casamento com uma pessoa que não é fiel a Ele. Mas tem perdão? Tem, mas tem consequências. Você pode se livrar da condenação eterna, mas não das consequências imediatas. Porque isso aí é uma lei, é a lei da semeadura. A pessoa que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Vamos orar nessa tarde em nome de Jesus. Obrigado, pastora Gláucia, pela pergunta. Oremos a Deus. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus eu te apresento agora este homem, esta mulher, esta moça, este jovem, este líder, este pai de família que está vivendo um sofrimento, Senhor, por causa das consequências de um julgo desigual dele ou dela, ou dos seus filhos, ou dos seus pais. Isso tem trazido, Senhor, peso de sofrimento, peso de dor para as suas vidas. Também oro agora por aqueles que estão na iminência de tomar uma decisão rumo a um relacionamento, a um matrimônio, e
dada a carência, a solidão, a vontade de se casar, está abrindo mão, está, Senhor, abrindo a guarda para uma situação que não é da tua vontade, que é um jugo desigual. Alerta no coração dessa pessoa, meu Senhor. Ajuda ela a compreender, a entender a gravidade do que está para fazer. Ajuda ela a perceber o risco, Senhor, desta decisão. E continuar esperando no Senhor, orando e buscando na tua vontade, na tua palavra. Porque é melhor estar com o Senhor sozinho do que estar em desobediência ao Senhor, ainda que acompanhado. Ajuda e dá entendimento sobre esta palavra a cada vida que acompanha nessa tarde. Também oro, Senhor, nessa tarde por aqueles que estão endividados, enfermos, agoniados com tantos problemas da vida, que o Senhor possa agora alcançar cada lar, cada família aqui representados, dando, Senhor, livramento na aflição. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amigos e amigas, amanhã estaremos aqui para mais um tema e eu aguardo a sua sugestão de tema ou assunto para a nossa live. Que Deus abençoe você poderosamente, ricamente em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.